Olá, bora mergulhar nas ideias de Napoleon Hill do livro Mais Esperto que o Diabo. A gente vai tentar entender aqui como superar aquela autossabotagem que vira e mexe aparece. Vamos desvendar essa estrutura psicológica que ele propõe para a gente vencer as forças internas que nos limitam. Para começar, é super importante entender a metáfora central do livro, tá? O tal diabo aqui não é uma figura externa, religiosa, nada disso. É, na verdade, uma representação de todas as forças dentro da gente que nos impedem de alcançar o nosso potencial. Pensa nele como aquela vozinha da dúvida, sabe? O peso do medo, o hábito de deixar tudo para depois, é disso que estamos falando. E segundo Hill, essa força tem um controle, assim, surpreendente. Ele diz que ela domina 98% das pessoas. E o motivo? É que a grande maioria simplesmente vai vivendo a vida sem um propósito claro, o que acaba abrindo a porta para essas influências negativas entrarem. E isso nos leva direto ao problema central que o Hill identificou, um estado mental de falta de rumo, que ele chama de deriva. Vamos entender o que isso realmente significa e por que é tão perigoso. E olha, essa citação aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Viver à deriva é basicamente deixar a vida acontecer com a gente, em vez de ser a pessoa que faz as coisas acontecerem. É uma existência totalmente reativa e não proativa. Agora, o mais interessante nesse slide é justamente o contraste, né? De um lado a gente tem a pessoa à deriva, que só segue o fluxo, aceita o que vem pela frente e tem a mente totalmente vulnerável a qualquer negatividade. Do outro lado, a pessoa focada. Ela tem um plano, cria as próprias oportunidades e usa o seu propósito como um verdadeiro escudo contra o medo e a dúvida. Então, como é que essa mente sabotadora nos mantém nesse estado de deriva? O Hill aponta duas armas principais: o medo, que paralisa, e um conceito fascinante que ele chama de ritmo hipnótico. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O medo é, sem dúvida, a ferramenta mais eficaz para manter alguém paralisado. E não precisa ser aquele pavor gigante, não. Muitas vezes, são só pequenas sombras de ansiedade que já nos impedem de agir. E o Hill identifica 6 medos fundamentais que funcionam como correntes. Por exemplo, o medo da crítica. Quantas ideias geniais são abandonadas só pelo receio do que os outros vão pensar? Ou o medo de doenças, que hoje em dia pode virar uma ansiedade constante, sabe? Cada um desses medos nos prende na inércia. A segunda arma é mais sutil, mas, nossa, é igualmente poderosa. O ritmo hipnótico é basicamente a lei da natureza que diz que tudo que a gente repete, seja um pensamento ou uma ação, acaba virando um padrão automático. É como criar um caminho na grama. Quanto mais se passa por ele, mais fundo e definido ele fica. E esse processo funciona para os dois lados. Claro, se a gente fica repetindo "não sou capaz", a inação vira o nosso padrão. Mas, se a gente repete pensamentos de confiança e age de acordo com eles, a ação positiva se torna o nosso novo normal. O cérebro simplesmente automatiza o que a gente faz com mais frequência. Bom, agora que a gente já entendeu o problema da deriva e as armas do medo e do ritmo hipnótico, vamos para a solução. O Hill apresenta uma contraofensiva bem poderosa, e ela começa com um conceito central. A solução, segundo Hill, é de uma simplicidade elegante, mas ao mesmo tempo imensamente poderosa: ter um propósito definido. O ponto principal aqui é que um propósito definido não é só um objetivo vago, é uma força central que organiza a vida inteira de uma pessoa. Funciona como uma bússola interna, ajudando a filtrar o que é importante e a simplesmente ignorar o que não é. Ele cria energia mental. Claro, só ter um propósito não é suficiente. A autodisciplina é a ferramenta que transforma esse propósito em realidade. É um motor que executa o plano, é aquela habilidade de controlar os próprios impulsos para se manter no caminho, mesmo quando a coisa fica difícil. Mas como é que se sustenta esse propósito e essa disciplina no longo prazo? Bom, o Hill descreve alguns princípios de apoio que são essenciais, que funcionam como os pilares de uma mente forte e resiliente. Esses são os pilares: pensamento independente para não seguir a multidão cegamente, fé psicológica, que é a confiança racional em si, e, talvez o mais importante, ver a diversidade não como um obstáculo, mas como um treinamento essencial que nos torna mais fortes e mais sábios. Este slide mostra direitinho como esses 3 elementos se unem para formar uma mentalidade resiliente. Nenhum deles funciona sozinho, sabe? Eles se reforçam o tempo todo, criando uma estrutura interna que é praticamente a prova de falhas.
E ao juntar todos esses conceitos, a gente chega à conclusão central do Rio sobre onde a verdadeira batalha da vida é realmente travada. E essa é a mensagem final do Rio. O controle interno é o que leva a resultados externos. Sucesso, realização e liberdade não são coisas que a gente encontra por aí, mas sim coisas que a gente constrói, primeiro dentro dos nossos próprios pensamentos. Para fechar, fica esta pergunta para a gente refletir. Qual hábito mental, qual medo ou dúvida está aí, ocupando espaço na mente e impedindo o progresso? Identificar esse padrão já é o primeiro passo para conseguir superá-lo.